Deus conta com um homem para enviá-lo. Com respeito ao período do Novo Testamento, vemos que na vinda do Senhor a cooperação entre o homem e Deus encontra sua expressão mais pura. Quem é o Senhor Jesus? Ele é Deus feito carne. Por que homem algum no universo inteiro pode preencher o requisito de Deus? Deus mesmo vem para ser homem. Embora o Senhor Jesus seja muito superior aos homens, durante seus dias na terra sempre age como homem. Embora seja Deus, Filho de Deus, faz tudo da posição do homem. Quando, por exemplo, Jesus é tentado no deserto, Satanás declara-lhe repetidas vezes que se for o Filho de Deus, ele pode fazer isto ou aquilo. Satanás tenta tirar Cristo de sua posição de homem e levá-lo à posição de Deus. Mas a resposta de nosso Senhor Jesus é: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Com isso ele quer dizer: estou aqui para ser homem, estou sendo tentado hoje porque sou o Verbo que se tornou carne de homem, sou Jesus de Nazaré. Mais tarde, ao expulsar demônios, eles clamam: bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas ele os proíbe de falar. Marcos 1:23-26. Pois ao vir a este mundo a ênfase de sua vida deve ser no lado humano, porque o Filho do Homem, declara ele, veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Lembre-se também que quando Natanael foi ver o Messias, exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel, ao que o Senhor Jesus réplica: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1:49. O Senhor Jesus sempre fala do Filho do Homem fazendo isso ou aquilo, indicando plenamente que enquanto na terra ele sempre agirá como o Filho do Homem. Isto acontece porque Deus deve realizar sua obra por meio de um homem. Mas descobrindo que o homem em geral não poderia preencher sua exigência, Deus enviou seu Filho amado a este mundo para ser homem a fim de cumprir sua exigência e realizar sua obra. Algum tempo depois vemos o Senhor Jesus enviando 12, e depois 70, Lucas 9:1-2, 10:1. Com isto aprendemos que a fim de fazer sua obra, ele sempre deve apreender um povo. De Gênesis ao Apocalipse descobrimos que todas as obras que Deus fez entre os homens foram feitas pelas mãos dos homens. Sem os homens Deus não pode terminar sua obra. A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Pergunta Deus. O motivo pelo qual muita gente não está sendo atraída para o reino não é que Deus não deseje que se pregue o Evangelho, nem porque não tem intenção de salvar os homens, mas porque não tem um homem ou homens que possa usar. Muitos crentes estão possuídos de vanglória, muitos cristãos estão envolvidos no divertimento, muitos estão ocupados demais com suas famílias, muitos são escravos do conforto. Estas pessoas preocupam-se somente com seus próprios interesses. Não têm desejo de pregar o Evangelho ou fazer a obra de Deus. Muitas pessoas permanecem perdidas não porque Deus não tenha desejo de salvá-las, mas porque não cooperamos com Ele. Encontra-se nas Escrituras um fato especialmente precioso, que Deus tem em grande conta o coração que para Ele se inclina. A história de Moisés nos exemplifica lindamente como um homem teve como desejo de seu coração salvar os filhos de Israel por amor de Deus. Embora não fosse usado pelo Senhor até chegar aos 80 anos de idade, o desejo do coração de Moisés começara aos 40. Depois de se passarem 40 longos anos, Deus ainda não se tinha esquecido do desejo do coração deste homem. Portanto procurou Moisés, o homem de Deus. Parte 2. Sempre que o Senhor percebe um desejo do coração para com ele, tem-no em grande conta. Se você ler a Bíblia com cuidado, descobrirá que Deus dá suas riquezas espirituais, vida e luz somente para um tipo de pessoas. Quem pertence a esse grupo? Os que anelam ser usados pelo Senhor. O mesmo é verdade quanto ao poder espiritual, pois o poder espiritual não é algo meramente externo, procede do desejo do coração por Deus e da consagração a Ele. Poder real é baseado na medida do coração para com Deus. Poder real é baseado na quantia de amor que se tem para com o Senhor. Tragamos à memória um homem do Antigo Testamento chamado Sansão. Aqui estava um homem cheio de poder. Os filisteus não sabiam de onde vinha seu poder, mas descobriram o segredo de seu poder por intermédio de Dalila. A fonte de seu poder, descobriram,
estava no seu cabelo. E assim que seu cabelo foi raspado, a força de Sansão desapareceu. Juízes 16:16-17. O que havia no seu cabelo que o tornava poderoso? O cabelo de Sansão, devemos lembrar, era o cabelo de um nazireu. E o nazireu nos tempos bíblicos era alguém totalmente consagrado a Deus. Daí, percebe-se que todas as forças espirituais procedem da medida de consagração da pessoa ao Senhor. Se nossa consagração for superficial, seremos como o paralítico que não tem poder. Mas se nossa consagração a Deus for absoluta, encontraremos o poder. Portanto, não importa como e onde procuremos, devemos lembrar-nos continuamente que o poder depende da consagração do homem. Suponha, por exemplo, que o Senhor tenha tocado certo assunto na vida de uma irmã. Ela luta com ele por muito tempo e não se submete. Embora ela possa gostar de orar com as pessoas, sua oração para nada serve porque ainda não consentiu na exigência que Deus lhe fez. Ao tentar ajudar os outros, descobre que a despeito de seu grande esforço, não o pode fazer. Mas certo dia o amor de Cristo constrange esta irmã de tal maneira que se entrega a Deus com lágrimas. E, assim, tendo respondido à exigência de Deus, parte para ajudar as pessoas e elas são verdadeiramente movidas. Isto mostra que o poder espiritual vem da consagração. Segundo a medida de sua consagração será a medida do poder que Deus lhe dá. Alguém pode perguntar, por que é que outras pessoas têm luz e eu não? Por que também não posso ver? A história de Sansão nos mostra que quando rasparam seu cabelo ele perdeu seu poder e seus olhos foram arrancados. Juízes 16:20-21. Não temos luz e não vemos porque não somos inteiramente consagrados. Porque onde está o teu tesouro, disse o Senhor Jesus, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, e se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6:21-23. Portanto, segundo a inclinação de nosso coração para Deus, serão abertos nossos olhos espirituais. O motivo pelo qual nós, como filhos de Deus, não temos luz é porque não temos coração para o Senhor. O motivo da falta de poder entre nós é nossa consagração inadequada. Por causa da insuficiência de nosso coração para com Deus, da nossa insubordinação à exigência de Deus, Ele não pode atuar por nosso intermédio. Fosse nossa consagração mais completa, colheríamos riquezas e bênçãos espirituais. Creio sinceramente que se os irmãos e as irmãs fossem totalmente consagrados a Deus, veríamos o Evangelho pregado com maior eficiência e mais bênçãos celestiais em abundância em todos os lugares. Se procuramos verdadeira luz e poder, se queremos fazer cair as bênçãos do céu, não há outra maneira senão cumprir as exigências de Deus. Na medida de nossa consagração a Deus será o poder que nos concederá. Que não obstruamos o caminho de Deus. Devemos permitir que Ele tenha passagem por nosso intermédio. Devemos voltar-lhe o nosso coração e devemos responder à sua exigência. De outra forma o estaremos impedindo. Tudo o que Deus exige de nós é que voltemos nossos corações para Ele e cumpramos sua exigência. Pois que na obra do Senhor Ele deve apreender o homem. Mas no caso de nós não cumprirmos sua exigência Ele encontrará outra pessoa que responda a Ele e faça sua boa vontade. Possa Deus fortalecer o desejo de nosso coração para com Ele e possa sua vontade encontrar um canal através de nós. Extraído do livro A Quem Enviarei. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.